Olá, eu sou o Domini e é com uma enorme alegria no meu coração que vamos dar início aqui ao curso Dando a Volta por Cima. Eu vou fazer uma pequena apresentação em respeito às pessoas que nunca ouviram falar de mim. Eu nasci André Augusto Ferreira Fontes, tenho 42 anos, sou casado com a Adriana e tenho 4 filhos, a Ana Clara, o Pedro, o Vitor e a Valentina. Eu ganhei esse nome Domini de um amigo chamado Isto, que estudou o momento, a hora que eu nasci, o dia, todas as coisas ele juntou e disse: Domini é um nome que vai te ajudar a fluir mais facilmente por essa vida. É o nome que estava representado naquele momento em que você nasceu. Exerci várias funções na minha vida. Eu fui açougueiro, fui motorista, caminhoneiro, manobrista, vendedor de lista telefônica, vendedor de consórcio. Em determinado momento consegui um emprego com um político amigo e fui trabalhar com ele em Brasília. Fui assessor dele por alguns anos, até o momento em que fui convidado a entrar no Big Brother Brasil. Sim, entrei no Big Brother em 2003 e venci. Não tinha muitas coisas a meu favor. Eu era um pouco tosco por ter nascido e ter sido criado em uma fazenda, e eu tive que usar alguns artifícios para ganhar o Big Brother. Foi aí que nasceu toda essa ideia que nós vamos colocar em prática aqui com você agora. Foi como eu venci o Big Brother. Na minha parte do curso, eu vou ensinar para você as estratégias que eu usei. Porque eu não tinha muitas coisas a meu favor naquele programa, naquele ano. As pessoas que entraram eram mais bonitas do que eu, mais instruídas. Todas as pessoas que estavam dentro da casa comigo tinham algum curso superior ou estavam cursando um curso superior, e eu não. Eu mal tinha concluído o 2º grau naquele período e tive que usar algumas estratégias humanas para poder vencer o programa. Uma delas foi o positivismo, foi a forma de olhar a vida, foi o olhar. E isso, ter sido criado na roça até me ajudou, porque sair de uma situação, de uma condição financeira ruim, ser colocado numa casa tão bem construída, com pessoas bonitas, já é uma vitória. Você fica olhando e falando, que legal, isso existe. Você fica querendo reproduzir aquilo na tua vida. E funciona. A visualização, que o Alex vai falar futuramente aqui para você, funciona. Você enxerga a coisa que você deseja, mentaliza ela e coloca para frente. O que eu fiz? Eu juntei tudo que eu sabia, o pouco que eu sabia, e comecei a praticar. Tomar sol é fundamental para a absorção de vitamina D. Eu gostava de tomar sol. Olhar as coisas por um ângulo, a história do copo meio cheio, meio vazio. O copo está pela metade, como que você enxerga ele? Você enxerga que está acabando o líquido que tem dentro, ou você enxerga que você já bebeu a metade de cima? Ou seja, você tem que mudar o ângulo de visão. É simples assim. Você tem que olhar as coisas com um olhar positivo. Por exemplo, você entrou dentro do carro para sair, deu a partida e saiu, fechou o portão da sua casa, e aí você lembra que esqueceu sua carteira. Muitas pessoas reclamam que tem que voltar para pegar a carteira. Olha, pode ser Deus te protegendo de um acidente ali na esquina. Então você tem que agradecer, olhar para cima e falar: obrigado, Deus, porque eu tive que voltar e provavelmente você me livrou de alguma coisa pior. Pois bem, voltando ao Big Brother, o que eu tive que fazer? Eu entrei e tentei mostrar essa questão do positivismo, tentei mostrar as coisas de uma forma, com a minha crença em Deus. Tentei mostrar as coisas de uma forma em que eu provasse para as pessoas que Deus existe. Então eu comecei a meditar. E nessa meditação eu fazia as minhas orações, e eu me acalmava e voltava. Porém, no programa ao vivo, o Pedro Bial nunca me chamava. Ele sempre conversava com as pessoas que estavam ao meu lado e me pulava. Eu falei: essa estratégia não está funcionando. As pessoas que estão assistindo o programa e as pessoas que estão produzindo não estão se interessando por religiosidade. Eu vou ter que mudar de estratégia. Eu vou ter que mudar de caminho. Mudança de caminho. Vejam, eu imaginei o que vai chamar a atenção aqui. O que eu tinha à disposição, a meu favor, era a alegria. Eu sou um contador de piadas desde criança. Aprendi com o meu irmão Romeu. Ele é um exímio contador de piadas. E eu comecei a contar piadas. Em determinado momento, eu fiz do personagem da piada eu mesmo. E aí eu comecei a ver que as pessoas estavam rindo de mim. E eu, no primeiro programa ao vivo que teve, após essa mudança de caminho, de estratégia,
a primeira pessoa que o Pedro Bial falou foi comigo. Ele já me abordou sorrindo. E aquilo para mim foi a minha vitória. Eu falei, ganhei o programa. Naquele momento eu nunca mais tirei da cabeça que aquele era o caminho certo e que eu ia ganhar o programa. Ele já me abordou com um sorriso no rosto. Eu imaginei, ele está rindo do que eu estou fazendo e as pessoas do Brasil inteiro estão rindo também. Eu encontrei uma forma de vencer o Big Brother, pela alegria. Eu entrei pensando que era pela religiosidade, não era. Eu tive que mudar de estratégia e venci pela alegria. É disso que nós vamos falar durante todo esse curso aqui. Um último exemplo citando o Big Brother, foi que no final do programa estávamos eu e Elane, a pessoa que ficou em segundo lugar no programa. Era uma professora da Bahia, sensacional, uma menina muito simples, forte concorrente. E o Boninho me chamou no confessionário e ele me disse, Dom, você não acha que você está muito confiante não, rapazinho? Ele estava querendo me reprimir, né? Para me parar de pular, gritar, fazer festa, contar piada. Talvez eu estivesse exagerando, mas funcionou. Você não acha que você está muito confiante não, rapazinho? Tá achando que você já ganhou esse programa? E eu falei para ele, sim, estou confiante, vou ganhar o programa. O negócio comigo é assim, chefe, é pra frente e pra cima. Se você falar pra mim que o meu barco tá afundando, eu falo pra você, rema que nós vamos chegar na margem. Aí você vai falar pra mim, mas ele tá fazendo água, a canoa tá se enchendo. Eu falo, continua remando, mesmo com água dentro, a gente consegue chegar. Vamos, rema mais um pouco. Falo, olha, encheu de água demais, ela vai afundar. E eu falo, continua remando. Aí eu falo, afundou. Eu falo, então vamos nadando que a gente chega nadando na margem e a gente vai conseguir, porque nós somos vitoriosos e a gente tá conseguindo, vamos nadando. Eu falo, mas eu tô cansando, eu não tenho mais gás pra nadar. Eu falo, rema, continua batendo seus braços, suas pernas, vamos lá, vai, continua nadando, você vai chegar. Olha, eu não consigo mais, eu tô parando, vai mais um pouquinho, tá quase chegando, vai mais um pouquinho. Aí você fala pra mim, cansei, não consigo mais nadar. Eu falo, então boia que Deus vem te buscar. Foi isso que eu disse. Naquele dia, no final do programa, eu lembrei exatamente dessas palavras. Eu nunca vacilei o meu pensamento. Eu sempre imaginei que eu ia ganhar. Eu tinha que ganhar aquele dinheiro. Era uma forma honesta de sair da situação que eu vivia, financeira. E funcionou, foi sensacional. Vamos falar disso da agora em diante, do positivismo que você tem que usar na sua vida. Muito bem, se tudo que eu usei serviu para mim, que tinha pouca instrução, pode servir para você, que eu tenho certeza que já nasceu numa condição melhor do que a de onde eu saí. Se não, também vai servir. Veja, para a gente começar, para dar o primeiro passo, eu preciso estabelecer com você um parâmetro. Independente do seu credo, eu preciso dizer que eu preciso encontrar aqui uma palavra de referência para a gente poder continuar e eu continuar passando tudo o que eu quero para você. Veja, algumas pessoas chamam de Deus, outras chamam de existência, outros chamam de Criador, criação, outros chamam de energia, outros chamam até de Jesus, outros chamam de Buda. Não me interessa qual é a sua palavra. Eu vou usar a palavra Deus, com a sua permissão, independente se você é cristão, budista, espírita, católico, protestante, evangélico. Não me interessa qual é a sua religião, mas eu preciso estabelecer essa palavra e te peço permissão para que eu use a palavra Deus para que a gente faça essa conexão. Então, quando eu disser Deus, é a sua forma de encarar toda essa criação. Se você não tem religião nenhuma e ainda por cima é ateu, eu vou usar a palavra Deus para que você estabeleça a conexão comigo do que eu quero te passar. Combinado? Pois bem, na minha parte então agora, em que eu vou usar a palavra Deus e que eu vou usar Deus para poder transmitir o que eu quero começar contando uma pequena história. Um marinheiro de primeira viagem, inserido na marinha, saiu de viagem com seu navio e em determinado momento a tempestade pegou o navio e ele começou a balançar muito. E o capitão do navio achou de bom tom que eles tinham que ancorar em algum lugar mais calmo, porque era uma embarcação pequena e que a tempestade estava muito grande, estava temerosa. Ele pegou e ordenou que o marinheiro subisse no mastro. Era a primeira viagem dele.
E o mastro faz um pêndulo. Lá na ponta, balançava muito mais do que na base do navio. E esse marinheiro subiu e nesse balanço ele tonteou. E quando ele ia cair, o capitão viu e gritou com ele: olha para cima! E ele ainda não conseguiu, olhou para cair e viu o capitão. A hora que ele viu o capitão estava ordenando para ele: olhe para cima, marinheiro! E assim ele fez. Segurando com dificuldade, ele olhou para cima. E quando ele olhou para cima, a tontura dele passou. Ele passou, respirou ali umas 2 ou 3 vezes e olhou para frente, enxergou a terra e disse ao capitão: terra à vista! E mostrou a direção. Eles caminharam até onde a tempestade estava mais branda, esconderam atrás de uma rocha até que a tempestade passasse. Quando ele desceu, o capitão disse para ele: meu filho, de hoje em diante na sua vida, todas as vezes que você se encontrar numa situação de muito perigo, olhe para cima. A solução vem do alto. Esse é o primeiro ensinamento que eu quero te passar. Faça agora comigo. Olhe para cima. Confie, a solução vem do alto. E por vários motivos. Primeiro, a primeira crença que nós temos é que o Papai do Céu está lá em cima. Essa é na base, na criança. Quando você nasceu, você aprendeu isso, certo? E, de fato, a expansão do cosmos, a criação, a maior parte do que somos está acima de nós. Abaixo tem a Terra. E se você for fechando vai ficando cada vez menor. Mas se você for expandindo aqui para cima, vai ficando cada vez maior. A possibilidade de você encontrar uma solução externa em cima é maior do que no local e abaixo. Primeira coisa, sempre, quando você for fazer alguma coisa, olhe para cima, a solução está no alto. Se você já souber a solução, continue fazendo. Mas se você precisa de uma resposta, comece a usar esse gesto. Olhe para cima. É uma forma também de você dar uma alinhada na sua coluna e a energia fluir melhor dentro de você. Pois bem, o meu ensinamento para você com relação a isso é, dentro da minha crença, olhar para cima funciona. Mas no módulo Cérebro Turbo, que o Quarter vai te ensinar, ele vai te dar uma explicação técnica do que acontece com o seu cérebro quando você faz esse movimento. Olhar para cima. Muito bem, então de agora em diante, todas as decisões que você for tomar durante essa semana, daqui até a próxima aula, eu quero que você olhe para cima, respire pelo menos 3 vezes antes de dar a resposta, antes de dar a decisão. Eu sempre faço isso e quero que você faça, inclusive quando nós formos começar a próxima aula. Ou seja, todas as decisões que você for fazer durante essa semana, eu quero que você olhe para cima. Essa é a sua tarefa de casa. Essa semana, tudo que você for se decidir a respeito de alguma coisa, a respeito do que você vai comer, a respeito do que você vai responder para alguma pessoa, qualquer coisa, olhe para cima e respire 3 vezes. Porque no próximo módulo, o que eu vou ensinar para você tem a ver com esse exercício. É uma sequência. Tudo aqui vai acontecer degrau por degrau. Então a primeira coisa que eu quero que você faça agora, quando terminar essa aula, olhe para cima, a solução está vindo do alto. Agora vejam, tudo na vida tem 2 lados. Existem as estratégias que eu usei para vencer o programa e existem as estratégias que eu usei para perder o programa. Eu participei 2 vezes, em 2013 eu entrei e perdi. Então determinadas ações te levam ao fracasso e eu não quero falar exclusivamente sobre o que me levou à vitória. Eu preciso também te dizer sobre o que me levou a perder, porque agora meu currículo é completo e eu quero que vocês vençam. Ou seja, nós vamos tratar de todos os assuntos para você saber o que não fazer também. Porém, a ênfase será no que deve ser feito. Até a próxima aula. A matéria da próxima aula será o subconsciente, o poder do seu subconsciente, a oração do subconsciente, a afirmação do subconsciente. Eu aprendi a fazer essa técnica há mais ou menos 20 anos e no decorrer das minhas práticas diárias de operação, de inserção de coisas dentro do subconsciente, eu desenvolvi algumas técnicas particulares e eu vou te ensinar todas elas. Eu te espero na próxima aula com muito carinho e vamos falar sobre o poder do seu subconsciente.